Sejam bem-vindos a mais um MMDcast. Hoje a gente está recebendo duas pessoas que eu tenho um carinho especial, tenho uma admiração pessoal, que é a Desirê, nossa amiga, nossa parceira de trabalho, né, de conselhos, tanto profissionais como pessoais. Desirê, ela é especialista em gestão de pessoas, treinamentos, desenvolvimento de líderes, focado bastante na alta gestão, e hoje está aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre um tema bem especial que eu já vou revelar qual é. E também estou recebendo minha grande, né, amiga, minha parceira de trabalho, todo dia juntos, né, que é a Elaine, coordenadora da área trabalhista da MMD Advogados. Seja bem-vinda. Espero que a gente tenha um momento de bastante troca, bastante informação. Com certeza. E bastante conhecimento, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a entrada em vigência da NR1, a norma regulamentadora que vai tratar das questões psicológicas, né, das questões de ambiente de trabalho, cuidado com as pessoas, para que a gente tenha um ambiente de trabalho saudável, né? A NR1 ela traz alguns detalhes bem importantes para a gente poder tomar nota sobre isso. A norma regulamentadora 01, ela já está em vigor. A partir agora de maio, as regras estão vigentes. Então, por isso é importante que as empresas consigam fazer esse mapeamento desde já, mas eventual fiscalização, ou seja, o Ministério do Trabalho vai autuar a empresa por não estar prevendo esses riscos apenas no próximo ano. Então, a partir do dia 26 de maio de 2026 é que essa norma efetivamente vai ter que estar aplicável no PGR. Então, é muito importante que as empresas avaliem dentro, né, dos seus PGRs o mapeamento desses riscos. Com isso, com essa prevenção, as empresas, elas conseguem, né, eventualmente estar aí blindadas em ações trabalhistas, em autuações administrativas junto ao Ministério do Trabalho e também com relação à tributação. Porque eventual, né, discussão aí a respeito se esses riscos psicossociais, eles são ou não doenças ocupacionais, isso pode gerar também um aumento de tributo. Então, por isso que é muito importante, porque as empresas, elas podem ter aí um acréscimo no seu passivo trabalhista. É muito bacana, assim, tu levantar essa questão, assim, dos custos operacionais, né? Logo que essa atualização dos riscos psicossociais começou a ser discutido na mídia, começou a ter uma demanda muito grande de questionamento nas associações comerciais, nas CDLs que eu costumo passar, os clientes também que eu atendo, e fui atrás, né, de fazer curso, qualificação, entender tudo isso melhor. E eu penso que não há o que temer, né? A gente tem que fazer o que é certo pelo motivo certo. Uma analogia que eu estou usando nas capacitações para líderes quanto à atualização dos riscos psicossociais da NR01 é a questão do bafômetro, né? É claro que o bafômetro fez a nossa sociedade pensar e repensar no deslocamento antes, por exemplo, de um casamento, né? É claro que o fato de ter a blitz, de ter o bafômetro, as pessoas acabaram se mobilizando mais. Mas vamos pensar juntos. Quem é que quer se envolver num acidente com álcool, né? Não importa que seja pelo atropelamento ou seja no acidente de quem está dirigindo. Ninguém quer. Então a gente tem que fazer o que é certo pelo motivo certo. A maciça maioria dos meus clientes de quem eu acompanho já fazem todo o cuidado psicossocial. O que talvez a gente possa e deva repensar é o registro, a rastreabilidade. No Brasil, o sistema de gestão da qualidade não
pegou tanto e acredito que agora vai pegar muito mais. Isso é bom para a gente. Quando eu fui fazer os cursos, né, quanto à regularização da norma, a atualização, porque a NR1, a NR17 sempre existiram, mas quando se incluiu na ergonomia a questão psicossocial e houve toda essa polêmica, eu comecei a me dar conta de como a gente de fato já está sofrendo. E eu adorei que no documento tenha, por exemplo, o PDCA, que é tradicionalmente uma metodologia de gestão muito boa mundialmente, planeja, desenvolve, controla e ação de melhoria até para a vida, né? Vai lá, faz um check-up de saúde, vê que tem um exame que está fora, né? O que é bom? Eu planejei, então eu vou tomar mais água, eu vou tomar um suplemento, desenvolvi, vou fazer um novo exame daqui a 6 meses, não faz isso, pro autocuidado, ou deveria fazer, né? Gosto de pensar que todo mundo está cada vez fazendo mais, né? Cuidando de si. Então, as empresas já fazem isso, já há treinamento de liderança, já se tem boas práticas de liderança, já se tem manual de conduta. Só que o que a norma está pedindo é que esse PDCA seja mais registrado e comparado. Então, muita gente já está fazendo, as boas casas de segurança, que têm segurança no trabalho e ergonomia, já fazem pesquisa de clima, pesquisa de satisfação, canal de comunicação, né? Compliance, canal de denúncia. Isso já existe. Qual é o empresário, qual é o líder, qual é a pessoa que quer estar envolvida? Nem o funcionário. Hoje em dia, vamos aí cair na realidade, a gente quer reter os talentos. Quem que vai trabalhar num lugar que tem assédio moral, sexual? Ninguém quer se envolver nesse tipo de coisa, né? Inclusive, isso afeta também a própria imagem da empresa. Claro. Então, essas ações, elas são necessárias. E como bem você comentou, essas práticas já são realizadas pelas empresas. A gente só precisa realmente acompanhar isso de forma periódica e avaliar. Porque se nós não colocarmos isso, né, no nosso acompanhamento, isso pode se perder e virar um passivo. Com certeza, e virar um passivo. E, geralmente, nos processos trabalhistas, a gente precisa trabalhar com provas, com evidências. Então, se há um apoio psicológico dentro da empresa, eu preciso, eventualmente, estar registrando que existe esse apoio. Os treinamentos precisam ser registrados, né? O que foi feito, por exemplo, com a pesquisa de clima, foi divulgado, porque a norma, ela também trata que os colaboradores também devem ser envolvidos. Então, os colaboradores, eles têm que ser envolvidos nas entrevistas, nos feedbacks constantes, né, que já são as ferramentas ali propriamente ditas, né, que tem o envolvimento da liderança, o envolvimento, né, dos colaboradores. Então, tudo isso de forma mapeada e acompanhada, ela vai mitigar os riscos. E atrelado a isso, as empresas também conseguem verificar. Vamos supor que a empresa tem uma alta rotatividade, um número crescente de atestados médicos, atestados médicos psiquiátricos, né, atestados médicos de burnout. Então, muitas empresas têm ambulatórios que conseguem, de fato, verificar e investigar. Opa, aqui tem um ponto de atenção. O que eu posso fazer para melhorar e rever os meus processos? E até essa questão da saúde mental, ela é muito latente hoje. E já em 2023, final de 2022, 2023, veio também uma alteração nessa norma regulamentadora, trazendo o assédio. Então, o que ele trouxe? Ele trouxe uma obrigação para as empresas, que as empresas acabem adotando medidas para prevenção do assédio e qualquer tipo de violência e discriminação no ambiente de trabalho. Então, esses regimentos internos, código de condutas, comissões internas para apurar e investigar essas denúncias, já é algo que vem. Então, a norma regulamentadora, ela traz essa questão da saúde, do bem-estar do colaborador, porque justamente é algo aí muito impactante, principalmente quando a gente vê na mídia a questão dos afastamentos
ajustamentos previdenciários, a ansiedade, que é o mal do século, o estresse. Então, a gente só precisa, eventualmente, claro, pegar esses mecanismos que já existem, documentá-los, para a gente realmente se prevenir e conseguir comprovar, eventualmente, numa ação trabalhista. É interessante porque a gente faz um trabalho, né? Todos nós, empresários e que estamos, né, ligados ao mercado, a gente faz um trabalho dentro das nossas empresas ou, né, como convidados, em conselhos, né? Conselhos consultivos, conselhos de administração. E esse assunto é um assunto super importante que a gente trata dentro dos conselhos, né? Então, às vezes a impressão que me dá é que a gente não se constrange muito quando a gente fala que a gente precisa se preocupar com o planejamento estratégico. Quando a gente fala que a gente precisa regulamentar a área de finanças da empresa. Quando a gente precisa fazer a implementação da cultura de inovação, aumentar o uso da inteligência artificial, né? Automação. E às vezes, quando a gente entra na parte das pessoas, que é algo que a gente já trabalha há muito tempo, né? A gente comenta, né? Trabalhar a área trabalhista como um preventivo trabalhista e não atuar somente quando o problema aconteceu, né? E eu tenho a impressão que a NR1, ela traz algo muito semelhante com a LGPD, que entrou em vigência alguns anos atrás, né? Todo mundo sabe que precisa proteger os dados. E a gente quer que proteja os nossos dados, né? Mas quando chega a obrigação, parece que a gente tem primeiro um passo atrás e fala assim, mas tem que fazer tudo isso? Toda essa obrigação que eu tenho que cumprir? Todo esse ônus vai ficar para mim? Porque às vezes parece muito burocrático, né? E talvez o trabalho que a gente tem que começar a pensar é implementando isso de forma escalonada, de forma estruturada, formando um comitê para isso, né? Temos tempo, porque ainda não tem penalidades, né? Então a gente está com a implementação, a lei em vigência, mas sem aplicação de penalidade. Me parece que agora a gente começar a pensar nisso como algo que vai melhorar o nosso ambiente de trabalho, vai reduzir o tempo de afastamento, né? Me parece que a gente começa a ser mais empático com a norma, né? E aí parece que os entraves se tornam mais leves, né? Não sei se é a impressão que vocês têm também dessa nova normativa, né? Com certeza, assim, quando dentro da atualização, o próprio documento que já está lá no site, né, do Ministério do Trabalho incentiva a fazer PDCA e pede rastreabilidade das ações e envolve a liderança, isso é para nos deixar cada vez mais confortável. Por quê? Exatamente por aquilo que tu disseste, a rotatividade, o absenteísmo, ele vai aumentar ou diminuir de acordo com a nossa boa gestão. Essa já é uma questão discutida nas empresas. Existe um custo operacional quando não há, né, a boa gestão de pessoas. A gente tem que entender que empresa é um universo de produtividade e de qualidade. Resultados são importantes e os resultados se fazem com as pessoas, né? Então, o que é a Organização Internacional do Trabalho, o que é a OMS, que foi o documento que foi tomado, essa é uma tendência mundial que virou lei porque os postos de saúde, as UPAs, né, os hospitais públicos realmente estão lotados. Existem muitas doenças mentais que não têm nome de doença mental. Então, nós temos que olhar os nossos cargos, quais cargos o escopo está inadequado, ou a mais ou a menos. A norma fala sobre, por exemplo, a questão da divisão do trabalho, do lidar com a vida pessoal e a vida profissional. Eu sempre estou sugerindo às pessoas assistirem um filme que se chama Senhor Estagiário, que é um filme leve, simpático, mas que ele já fala exatamente do que a atualização dos riscos psicossociais estão dando, que é uma empresária lá, né, que está aí, né, num super estresse, não conseguindo conciliar a vida pessoal e profissional. Então isso, né, Patrick, a gente conversa tanto do mindset, do viés, copo cheio ou copo vazio, oportunidade ou peso. É natural que o empresário, que o gestor se sinta sobrecarregado, mas eu acredito que, assim como outras leis que num primeiro momento nos deixaram desconfortáveis, como o cinto de segurança, né, a gente já denuncia a idade. Perfeito. Quando lembra que teve uma época que as pessoas dirigiam sem cinto de segurança, né? Que as pessoas andavam com os carros com 12 crianças no porta-mala. E gosto de pensar que ninguém queria, né, perder nenhuma criança no porta-mala, mas essas práticas haviam. Hoje a gente acha inadmissível. Hoje tem... Já virou natural.
No começo houve um desconforto do cinto de segurança das cadeirinhas. Hoje, quem é que quer um bebê, um filho, sem uma cadeirinha adequada? É perigoso para a criança andar na frente. E há tantos anos eu já não vejo mais uma criança ao lado de um motorista, graças a Deus. Sim. Então, é isso, né? É olhar essa lei e entender. Nos clientes que a gente tem acompanhado, eu estou vendo essa questão do escopo dos cargos, né? Porque todo mundo está revendo. Qual é o risco psicossocial? Então, um líder, o que um líder pode ter? Como é que a gente previne? Porque ninguém quer um líder de uma operação estressado. O líder, ele precisa fazer produtividade e qualidade com as pessoas. Com as pessoas. E nós todos estamos hoje nos sofisticando. Se a gente parar para ver, quem está casado há mais tempo, né, quem está numa empresa há mais tempo, com a graça de Deus, nós estamos ficando pessoas mais sofisticadas. Isso é importante, não tem que ficar sofisticado só para vinho e maquiagem, né? Sim. Porque daí as pessoas vão, esse vinho, né, é colhido na lua pelas freiras, né? E acho isso maravilhoso, tudo bem, trabalho, mereço, não tem problema isso acontecer, mas nós também temos que nos sofisticar nas relações interpessoais, né? Quem tem filhos, adultos jovens como eu, a gente está repensando, não gosto de pensar que é errado o jeito que se relacionava, mas nós estamos em 2025, então tem um jeito, uma forma, e tem que analisar o cargo e se a pessoa tem perfil para o cargo. E se ela quer ser desenvolvida para o cargo e de um jeito mais objetivo. Então, às vezes, a gente contratava as pessoas e pedia para elas terem garra, vestir a camisa. Eu gosto de pensar que ninguém mais fala dar o sangue. Porque isso, ninguém é vampiro, né? Mas tem que explicitar. Então, o que a norma pede? Analisa os cargos de tempo em tempo. Se tu é técnico, se tu é líder de um jogo, tu não vai dizer quantos zagueiros, quantos atacantes, o goleiro pode ou não pode sair, tu não vai combinar com o teu goleiro? Às vezes, assistindo, a gente não usa nas empresas isso, time, equipe. A gente não usa essa expressão do time, da equipe. Sim. Um time, uma equipe se faz de um líder que tem uma estratégia de jogo, são 11 jogadores, né? Lembro de alguns goleiros que vão lá e saem do gol para fazer o gol, pode ou não pode? O que pode na nossa empresa, o que não pode? Não explicitar? Perfeito. Porque não pode o técnico no meio do jogo brigar com o goleiro porque ele tomou a autonomia de ir até o campo do outro. Então é isso que a norma está pedindo, né, que seja analisado o escopo dos cargos, se veja que tem risco de estresse. Se tem risco de estresse, o que nós vamos fazer para prevenir, para mitigar? E assim como o EPI, que é da mesma norma, a gente cada vez mais quer que o funcionário use o EPI. Para quê? Para ele não ter realmente um problema auditivo, ou visual, ou mental. Problema mental, entrem em farmácia e perguntem. Qual é o remédio que mais vende hoje? As pessoas estão cheia de questões. E isso faz o quê? Faz tomar calmante à noite. Os institutos internacionais de pesquisa estimam que só 28% dos funcionários nas empresas no mundo estão totalmente presentes. O que isso quer dizer, né, gente? Que 72 pessoas estão lá, não estão inteiras, não estão de corpo e alma. Que ruim isso! Até tem um ponto que eu acho interessante a gente refletir, é que às vezes a impressão que eu tenho, né, é que a gente acaba tendenciando a passar uma responsabilidade por tudo que acontece para o nosso empregador. Exato. E, na verdade, você tem uma gama de situações que compõem a tua personalidade e compõem o teu estado de espírito, né? Às vezes eu trabalho numa empresa incrível, fantástica, com muitas oportunidades, mas eu estou num casamento super estressante. Eu convivo numa residência onde eu não consigo me permitir relaxar. Né? Eu não faço atividade física, eu não cuido da minha alimentação. Então, eu acho que a norma, na minha opinião, ela dá ao lado pro bom pensamento e pro mau pensamento, infelizmente, né? Porque, pro mesmo lado, bem colocado por você, Desirê, que a gente precisa cuidar das pessoas, isso é fato, isso a gente tem que fazer e faz. Para o nosso próprio bem, exatamente, bem de todos. Sim. Esses tempos eu até ouvi que é saudável desenvolver bons relacionamentos no nosso trabalho, né? Porque demonstra que aquele local é um local bom de se estar. Né? Então as pessoas se cuidam de forma natural, né? Sem forçar, né? Ou seja,
eu tô trabalhando com a Elaine lá no escritório, daqui a pouco eu percebo que ela não tá bem, eu chego para ela e falo assim, deixa comigo, dessa vez eu toco a bronca aqui, descansa, né, relaxa um pouco e nós estamos juntos, né, e daqui a pouco esse retorno vem de forma automática, né. Então você acaba criando um relacionamento de parceria, não é aquela amizade de todo final de semana um na casa do outro, mas é uma amizade corporativa. Uma amizade corporativa, né? Se é que dá para falar assim, vínculo, né? Mas aí que eu penso, né? Ao mesmo tempo que a gente tem esse lado positivo, a gente vai enfrentar, a partir do momento que se coloca no papel as regras, o lado negativo, que é a forçar algo, né, de um jeito que não é bacana, né? Que seriam os grandes passivos trabalhistas que a gente enfrenta no Brasil. Não todos, mas uma boa parte, ela é criada. Né? A Elaine, que está há anos na área trabalhista, ela sabe disso. Né? Então eu tenho pedido de assédio moral, eu tenho pedido de excesso de trabalho, hora extra, mas... né? Eu não estou realmente comprometido com aquela empresa e saio de lá como se fosse uma oportunidade para ter uma renda a mais. Né? Então eu sempre me preocupo com esse equilíbrio que a gente precisa chegar. Né? Eu entendo as estatísticas, respeito, mas eu sempre vejo assim, você chegar numa estatística como essa que você colocou, né? Dos 28%, mas a gente foi a fundo disso? A gente sabe até que ponto aquela pessoa está feliz fazendo o que está ou só está lá pela necessidade financeira. Isso, com certeza, tem né? sido mais uma coisa para o empresário ver. Isso. De fato, é verdade. Mas isso já está atuando. Já, sem Conversa dúvida. com qualquer Fato. empresário. Qual é o maior problema? Né? Eu faço 5.000 quilômetros por mês. Né? Eu resido em Florianópolis, mas venho muito a Joinville, Jaraguá, Criciúma, às vezes outro local. Todas as pessoas se queixam, né? As pessoas... Ontem mesmo estava, eu digo, um reino X, né? E a empresária falou, eu trabalho há 40 anos. Nunca foi tão difícil lidar com as pessoas. Para mim, a minha questão hoje é pessoas. Lá no início, eu tinha dificuldade financeira, tinha outras dificuldades de cliente, mas nunca tanto com as pessoas. Isso é um fato. Então, é melhor que a gente pegue esse viés, porque realmente é mais uma questão para assumir. Cada vez mais tem equipes multidisciplinares mais competentes. Então, essa mesma empresária, a gente está fazendo um workshop lá com os líderes dela para bem utilizar a atualização da NR01. Então, ela disse, desengavetar o PGR, né, que lá naquele reino estava engavetado, se pagou para alguém, que mal e mal foi na empresa. Então agora vamos pegar pessoas que realmente acompanhem, entrevistem, né, se eu contrato uma terceirizada lá para fazer o laudo, vou usar esse laudo, né? Vamos entender se essa descrição de cargo, se esse escopo de cargo fecha, se ele está simpático. Às vezes a gente fazia antigamente descrições de cargos nas empresas que eram 3 páginas. Quem lê hoje em dia 3 páginas, né? Então, como é que eu faço o escopo, o contrato do cargo de um jeito mais simpático, uso o Canva de um jeito mais dinâmico? A gente vai ter que usar o marketing interno. Meu Deus, inteligência artificial, faz um vídeo, né? Quando foi a última vez que eu sentei? Nós precisamos construir os resultados com as pessoas, né? O Grove foi um grande líder. Eu, por força da profissão, acompanho muito case, né? Acho que todos os notebooks têm lá o selinho da Intel. E uma das bandeiras do Grove, né, foi o quê? O one-on-one, sabe? Tu ter na tua agenda registrado com rastreabilidade. Quando eu sentei e olhei, porque antigamente às vezes se pagava no envelopinho, e era um dia que tu olhava isso, né, Patrick? Tá tudo bem contigo? A pessoa não é obrigada ela contar se é uma questão no casamento ou nada, mas tu te interessava. Tá tudo bem contigo? Tá gostando? Tá bem tratado? Sente bem? Precisando de alguma coisa? Antigamente... Isso dá pra se fazer de volta, né? As empresas têm feito as boas empresas que estão tendo resultados. Tem aparecido coisas novas no cardápio, eu digo assim? Tem. Né? Num reino X, alguém que está com 2 atestados no semestre e o líder... Não, a gente não pode perguntar do que é o atestado, mas a gente pode perguntar, tudo bem, eu observei que tu faltou... né, 2 vezes atestados longos, tu tá bem, tá precisando de alguma coisa, a pessoa falou, né, para essa pessoa no estado que sofre violência doméstica.
E a pessoa diz, o que eu faço? Vamos ver, eu também não sei. Né? Qual é o limite? Isso é novo no cardápio. Qual é o limite? Mas, ao mesmo tempo, com o feminicídio subindo, será que a gente fica quieto? Que a pessoa pega 2 atestados num semestre de 1 semana? Inclusive com questão de braço engessado e tudo mais. O que nós, como sociedade, vamos fazer? É mais uma responsabilidade, mas já está atuando. Um outro empresário fez um levantamento, porque agora a gente tem que pegar rotatividade, absenteísmo e comparar e analisar e mostrar que a gente está fazendo análise crítica, o PDCA, né? Fazendo algo para realmente, o que é bom para a gente diminuir o absenteísmo e a rotatividade. E o empresário se deu conta que num ano não passava de 5 pessoas que não faltaram nenhuma vez. O que está acontecendo? O que a gente pode fazer de fato? Há algo que possa ser feito? Vamos atrás de inovação para isso. Quando a gente participa das reuniões de planejamento estratégico, de conselho, a gente olha os indicadores que têm oportunidade de ter melhoria. Né? Cada vez mais os dashboards, os BIs mostram vermelho, verde e amarelo, né? O sinal de trânsito. O que está verde, ok. O que está amarelo, o que a gente pode fazer aqui nesse ano, nesse trimestre, nesse semestre, e a gente tem que fazer girar a melhoria contínua, né? Então é melhor que a gente pegue esse viés, de fato, as empresas têm cada vez, vamos pegar a segurança pública, né, Patrick? A gente vê cada vez mais os condomínios, né, de empresas tendo o ônus lá do policiamento, a guarda, de segurança interna. É fato, realmente, o empresário tem sido o grande super-herói social. Né? E que bom que a gente está se dando conta que, graças... Nós estamos em Jaraguá. Sim. Quantas benéfices, né? É encantador, né? Ver o que Jaraguá faz uns com os outros, concordam? Então, esses cases, por isso que não há o que temer. Mas nós, talvez, o que eu estou vendo, do que eu estou acompanhando, a gente está, o quê? Melhorando muito a nossa rastreabilidade, o nosso registro. Então, temos que sim formalizar, segundo a NR17, a atualização da NR01, o escopo dos cargos, ver se é adequado, tá? Se tem risco de estresse, algumas coisas vão ter risco de estresse. Muitas profissões têm risco de estresse. O que a gente está fazendo? Eu vi um dia desse um cartão de benefícios, que tem sido uma super tendência nas empresas, oferecer o acompanhamento psicológico a um custo mínimo. Então, então sim, essa função tem direito a tantos atendimentos. Não precisa necessariamente, é ótimo que tu tenhas um ambulatório, mas se não dá, né, na tua DRE não cabe um ambulatório, o que a gente pode fazer? A saúde pública, os postos de saúde, tem nos postos, né, programas preventivos, é a questão da atividade física. Quantas empresas estão com grupos de corridas? Eu tenho mais de 10 empresas incentivando, principalmente os líderes, a participar de exercício físico. Por quê? Porque realmente quem faz os 120 minutos de exercício físico por semana oxigena melhor, pensa melhor, está mais disposto. Então, eles fazem. Ali em Joinville, né? Tem um cliente X que sai segunda-feira, todo o grupo fez um pacto lá entre si, numa corrida, e o resto da semana eles fotografam, se incentivam. Estou na academia. E isso tem trazido cada vez mais. Então, assim, toda essa questão do excesso de trabalho, o que é o trabalho justo? O trabalho justo, né? Não, tá certo. A calça justa, nem solta, né? Tem muita gente pegando cargos. Tem pesquisa de clima numa empresa X, eles fizeram um levantamento que há 4 anos vê problemas de relações interpessoais e fofoca, altíssimo índice há 4 anos. E daí agora, por causa da atualização, as pessoas perguntaram, o que nós vamos fazer para isso? Poxa, eu fiquei pensando, né? Fui para casa pensando, que ruim as pessoas terem a cultura de maldizer os outros nos corredores, né? Como é triste quando a gente se vê maldito, né? E como a gente tem que se sofisticar enquanto ser humano, enquanto autoliderança. A gente tem que olhar para a autoliderança. É necessário o que eu vou falar? O que eu vou falar é construtivo? Sim. Eu estou falando de um jeito construtivo?
a gente tem que olhar, o CEO da Latam é um CEO de resultados. Ele tem falado muito, né, sobre isso. A gente está numa era digital, o reloginho grava, Claro. a caneta espia. A gente tem que ver que existe, e o líder e o empresário, de fato, está na vitrine, né? Então, vamos olhar para isso como uma oportunidade de autoliderança e vamos cuidar disso tudo. De um trabalho justo, de, claro, prevenir a questão do assédio moral, de avaliar as pessoas num critério. Se a pessoa não está entregando, será que ela é adequada ao cargo, a algo que eu possa fazer? Ou talvez ela não caiba para aquela estratégia de jogo Não, sem ali, dúvida. de um jeito racional, de um jeito maduro, né? Cada vez mais. É um ponto, né? Acho que a Elaine vai complementar, mas que eu penso assim, né, Elaine? A gente que está muito nesse limiar ali, né, do jurídico e do operacional do RH, né? A impressão que eu tenho com o excesso de normativas no Brasil, né, com o excesso de às vezes até normas, na minha visão, não tão necessárias como essa, por exemplo, mas outras que não são tão necessárias, a gente já começa com uma antipatia, né? Mais uma norma que eu tenho que cumprir, né? Mais uma situação burocrática para o Isso. RH e colocar dentro das suas atribuições. Então, realmente, hoje, a gente está vendo uma crescente de obrigações para a empresa, mas, por outro lado, digamos assim, dos atestados médicos. Tem muitos atestados, a gente sabe que existem fábricas de atestados sem motivos pré-determinados, então a gente verifica hoje essa problemática, né? A empresa tem faz um bom trabalho, tem todos os mecanismos, todas as ferramentas, é uma liderança aberta a ouvir o colaborador, trata bem o colaborador, tem os benefícios, mas ainda assim, às vezes, atrelam ao trabalho a responsabilidade, né? A imaturidade, né? Isso, exatamente. Então, muitas vezes, esses afastamentos, digamos ali, pelo INSS, às vezes se baseiam de uma documentação unilateral, sem avaliar, porque, querendo ou não, às vezes o estresse é injusto. Às vezes o estresse, ele tem uma causa multifatorial. Não vai ser necessariamente o trabalho, outras causas podem acabar influenciando. E a gente vê isso muito nos processos trabalhistas, né? Situações de assédio, às vezes as pessoas acabam entrando para motivar ali, eu quero ganhar conta, então eu vou lá, pego um atestado para ver se eu sou demitido. Então, às vezes, esse levantamento, ele fica prejudicado, vamos supor, né? Eu vou fazer um acompanhamento, vou ver todos os atestados e a motivação desses atestados, qual é a CID, quando tem a CID, para poder fazer um levantamento. Então, a responsabilidade 100% da empresa, hoje em dia, é um pouco complicado por conta dessa situação, porque a gente não consegue, de fato, avaliar. É algo muito subjetivo. Nós falamos ali, tá? A NR1, ela prevê, né, mecanismos de prevenção de agentes, né, físicos, químicos, biológicos, ergonômicos. É muito fácil eu verificar que a posição dessa mesa não está adequada e eu preciso fazer a adequação dela, para que eu não tenha problema na coluna. Um exemplo. Um ambiente ruidoso. O que eu preciso fazer? Eu preciso, então, orientar meu colaborador a colocar o protetor auricular. Além disso, eu preciso treinar, eu preciso cobrar, e o colaborador, de fato, tem que fazer uso. E as trocas normais periódicas. Então, é algo que é palpável, eu consigo de forma muito fácil avaliar qual que é o risco. E os riscos psicossociais, muitas vezes eu não consigo, de fato, observar, porque é muito subjetivo, né? Às vezes a questão do assédio. Todo trabalho tem responsabilidades. É normal eu cobrar o outro. Só que tudo vai depender da forma como eu estou transmitindo esse recado. Às vezes, a forma como eu estou transmitindo para você está tudo bem. Às vezes, como eu estou transmitindo o recado, ele já entende de outra forma, fica magoado ou acha que está sendo assediado. Né? Então, há muita questão subjetiva envolvendo. Claro que a questão do assédio dentro do ambiente de trabalho é muito importante, para coibir práticas, né, discriminatórias, justamente porque às vezes tem um perfil hoje de liderança
que não cabe mais, né? Às vezes aquela prática de 20 anos, 30 anos atrás, hoje em dia eu não posso mais levar. E eu sempre, até nas palestras que nós damos de assédio, eu sempre falo, vocês assistiam Caceta e Planeta? Né? A praça é nossa. Não fazia muitas brincadeiras a respeito da sexualidade da pessoa. Então, jamais isso eu posso trazer para os dias de hoje. Então, eu tenho que ter muito cuidado. Perfeito, né? Exemplo, E isso é um ponto muito importante. Né? Estamos em 2025. Exatamente. Tinha aquele contexto no Cacete Planeta. Hoje não cabe mais. Não cabe mais. Né? Nós nem vamos achar engraçado mais. Sempre funcionou comigo, né? Por que eu vou mudar o meu jeito de fazer? Mas né? quando eu comecei, era assim. Tem até um tom de ressentimento aí, de dor. Então, a gente está numa época onde nós vamos viver, se Deus quiser, até os 100 anos, com várias gerações. E nós temos que nos atualizar. Essa história do meu tempo é agora. O nosso tempo é agora. Então, nós temos que atualizar. Fosse muito feliz nesse teu exemplo. Fez parte, né, da história, mas não quer dizer que você tem que continuar. Né? É aquele ditado, né? É separar o joio do trigo, né? Exatamente. E como que nós vamos identificar esse joio, né? Para poder separar. E aí que eu acho que é a dificuldade, né, Ilane, que a gente enfrenta no dia a dia da atividade jurídica com a empresarial, esse limiar, né? Tão tênue que tem, né, de saber o que é realmente necessário, a atenção que eu tenho que dar, né, e o que é realmente uma tentativa de se auto-beneficiar frente a uma legislação que pode ser interpretada de forma positiva para quem não quer levar a sério. Exatamente. E, além disso, a gente vê uma série de órgãos também, fiscalizadores, né, que, com todo o respeito, né, não conseguem vivenciar a dificuldade de empreender no Brasil. Não tem essa ideia, né? Não sabem como é manter um negócio. Quais são as dificuldades? A mudança de política econômica, a tributação, tributária. Né? É complexo empreender no Brasil, é para os fortes. Estradas, dificuldade, né? Uma vocação, admitir. E acredito que a gente, nos últimos anos, enquanto sociedade, está se dando conta, né? Meu marido é terapeuta, vocês sabem, e o Leirton sempre fala, porque a linha que ele segue fala sempre isso, né? A profissão mais espiritual que existe é a do empresário. Por quê? Porque ela gera emprego. Pode ver, abre uma empresa, né? Jaraguá outra vez, né? Aqui, em volta, os terrenos vão sendo valorizados, o mercado abre, a padaria... Cadeia, né? É bonito cadeia. de ver, não é, gente? A gente que está há alguns anos já no mercado, né? Eu que estou 50 a mais, às vezes fico 2 anos sem ir a um local, uma empresa. Volto, meu Deus, como cresceu, como é bonito isso do empresário. E é fato, o empresário é um forte, é um herói, cada vez com mais questões, mas o empresário também topa. Né? A gente vê, graças a Deus, a gente vê isso nas APAES, a gente vê isso nos EMOSCs, a gente vê isso na saúde. O empresário abraça as causas. E o que eu tenho sugerido muito para os empresários e para os líderes é se apropriar de uma teoria que mundialmente já está sendo apropriada, que é a teoria U, né, do MIT. A teoria U fala disso, do empresário, do líder, que começa uma jornada por si, por entendendo que crenças são adequadas, que crenças não são adequadas, né? Algumas pessoas trazem muito o case, por exemplo, do judeu, né? Que a cada 10 pessoas na Bolsa de Valores, né, fortunas, 7 são, né, de origem judaica, ou a cada 10 prêmio Nobel, 7. Não é no sentido de quem é melhor ou quem é pior, mas uma das coisas interessantes na cultura, a gente falava do case da Cirela, do Boticário, né? Da própria... tem vários empresários aqui no Brasil, no Hope, né? Que não sabe que são, né? Os nomes, né? Uma das coisas do judeu é que ele não pode reclamar. Então, quando acontece alguma coisa, ele tem que exercitar o sim. Porque se aconteceu, é porque Deus quis. Então, assim, partindo dessa premissa, se Deus quiser NR01, atualização, NR0, vamos usar. A atualização da norma pede reconhecimento. E daí chegou nesse item, eu me vi no planejamento estratégico com alguns clientes, já no ano passado, porque a gente achou que ia começar a atuação em maio, né? Havendo formas de reconhecer. E, gente,
gente, cada coisa bacana aconteceu e apareceu de possibilidade de reconhecimento de funcionários de 10 anos de casa, de 20 anos de casa, que fazem entregas fantásticas, e nem tudo precisa necessariamente ser dinheiro, né? Sim. Então, um dos funcionários que tem 15 anos de casa foi convidado para almoçar na casa de um dos acionistas. É bonito de ver ele contando, sabe? São às vezes coisas que a gente não se dá conta. Por quê? Porque não tira o relatório para ver quem produziu mais, qual é o índice de produtividade. Meu Deus, olha essa entrega. E é tão interessante a imagem social que tu falavas, né? Eu, por força da profissão, sempre estou acompanhando o que se vê mais no Twitter, né? No TikTok, no Instagram, no LinkedIn, já é recorde. O que é bacana viraliza. Sim. As pessoas já estão viralizando, infelizmente, porque eu acho ruim até para a pessoa que é demitida, né? A gravação é um dos top do TikTok, são demissões. Agora, demissões que não eram para estar acontecendo daquele jeito, é ruim, porque eu digo, a pessoa que grava, ela está gravando um fora, né? Então, a pessoa, quem que grava um fora para ficar relembrando o resto da vida? Ela vai criar uma mágoa, aquilo vai para o mundo todo e ela nunca mais vai poder esquecer que um dia, e a demissão, ela tem uma dor de rejeição. Quando a pessoa é demitida, ela fica com uma dor, mesmo quem estava, entre aspas, forçando. A maioria das pessoas sai chorando dos desligamentos e das demissões, né? Não é uma coisa leve. E as pessoas já gravam. Essa questão que a gente está numa era aí cheia de Big Brother, né? E a gente tem que pensar, eu escutei alguns desligamentos, não podia. Não faz sentido. A gente não pode terminar um namoro, um casamento, a gente não pode, a gente tem que tratar as pessoas. Mas são os extremos, né? São os extremos. E aí que eu acho interessante, assim, para a gente até ter uma ideia, né? Bom, vamos lá. Então a gente está com a legislação, a gente tem que equilibrar, né, as obrigações que o empresário tá enfrentando, né? Equilibrar com o índice de fiscalização que os órgãos fazem, às vezes até com imposição de multa, sem entender a realidade que o empresário está passando no momento, a realidade do local, a realidade da economia, da necessidade. Então, sem entender isso, a multa vem de qualquer forma, né? Então, como que daria, assim, para a gente, de forma, né, resumida, obviamente, a gente identificar esses riscos e de forma, assim, objetiva, como que a gente poderia prevenir isso, Elaine? O que passa, assim, de forma, né, resumida esses pontos na prática, isso, né? Como mencionamos aqui no início, muitos mecanismos já estão disponíveis nas empresas. A gente precisa apenas transportar esses mecanismos agora para o PGR e fazer um acompanhamento periódico. Então, por exemplo, as empresas que possuem CIPA, colocar dentro das suas práticas ações relacionadas à saúde mental, eventuais palestras para os colaboradores com profissionais da área de saúde, né? Os feedbacks constantes são muito importantes. A liderança estar aberta para ouvir os colaboradores, né, de qualquer tipo de situação, porque eu sempre falo, às vezes a pessoa confunde que estou sendo assediada, às vezes é um mal-entendido, e naquela comunicação prévia, aquela abertura que a liderança dá, é algo que você já consegue pegar o problema desde o início. Eu consigo conversar com as partes, eu consigo esclarecer os fatos antes de que se torne um problema maior ou até mesmo uma ação judicial. Então, é algo muito pequeno que você pode já enfrentar um problema desde o início. Tá? E além disso, tem muitas empresas também que já têm o acompanhamento psicológico dentro da empresa, com convênios, tem mecanismos hoje que você usa de forma online, então também existe à disposição no mercado, então é algo aí que pode muito contribuir. Claro que quando falamos da NR1 é um desafio para as empresas, claro que já tem todos esses mecanismos, mas deve haver um equilíbrio entre as partes, até porque o empregado ele tem que cumprir com as suas obrigações contratuais e o empregador ele, né, tem que disponibilizar, né, um trabalho que seja condizente, que seja, né, atrelado aí a
eventuais, né, digamos, prevenção, né, de saúde, segurança e tudo mais. Então, esses mecanismos, eles vão ajudar, eventualmente, a empresa estar coibindo, né, e claro, feito esses acompanhamentos, você consegue fazer um mapeamento e estabelecer qual que é a prioridade, o que a gente precisa melhorar, e também avaliar os atestados médicos, que foi algo que mencionamos ali anteriormente, porque às vezes muitas situações, eu tenho metas no ambiente de trabalho, é normal ter cobranças, só que essas metas, elas são razoáveis? Sim, são razoáveis, não extrapolam bom senso. Então, às vezes, o outro lado acaba confundindo um pouquinho a cobrança pelo resultado, pela eficiência, pela produtividade. Até porque o objetivo da empresa é gerar lucro, gerar riquezas. E com base nessas riquezas, é que os funcionários ali dentro também crescem e conseguem, inclusive, serem promovidos dentro das suas atividades. Então, é um trabalho de cooperação, cada um tem que fazer a sua parte, né? Então, eu tenho que criar sempre um ambiente tranquilo, um ambiente sadio e não um ambiente hostil. E, às vezes, até outras pequenas práticas, que foi até o que você mencionou. Vamos supor, eu vou fazer um engajamento com a minha equipe, não precisa ser mobilizar o setor inteiro, mas eu pego aquele setor em específico, né? Vamos fazer um happy hour, pequenas vitórias. Comemorar pequenas vitórias, inclusive no escritório comemoramos, né, elogiar. Porque alguns líderes têm dificuldade cultural. É novo tudo isso, até nos lares, né? Reconhecer, agradecer. Exatamente. E às vezes as pessoas, por conta dessas obrigações todas da legislação, às vezes a própria liderança tem medo de elogiar, porque e hoje, inclusive, eu estava numa empresa, eu fui abraçada, e eu até falei, não, eu já nem aperto a mão, eu gosto já de abraçar. E ele assim, eu também, porque é meu jeito, eu gosto de abraçar, só que às vezes eu tenho receio. O que eles vão achar que eu tô abraçando e podem interpretar como assédio? Então, a cultura da empresa, da região, né? Então, às vezes, por conta dessas obrigações que a legislação e a forma como isso às vezes é veiculada na mídia, acaba engessando. Hoje eu não posso mais elogiar o cabelo ou o trabalho bem feito, eu não posso mais fazer nada porque tudo vira assédio. Então, as pessoas acabam... Isso, é uma distorção, as pessoas acabam com medo, principalmente porque o número de ações envolvendo assédio cresceu de forma espetacular. Então, hoje, o número de situações que realmente são assédios, que a procedência é muito baixo. É muito baixo. E graças a Deus eu vejo, pelo menos nos poucos casos que eu acompanho, que estão perdendo. Não é assim mais para ganhar uma ação trabalhista como já foi um dia, né? Então, também gosto de pensar no viés otimista, e realista e otimista, porque as coisas hoje têm que ter muito mais fatos e dados. O fato é que construir resultados cada vez mais não tem crise, mas é um mercado hipercompetitivo, não tem mais nenhuma área que consiga, né, não ter concorrente. Então, nós temos que fazer cada vez uma entrega mais transparente para o mercado. Sim. O mercado está exigente, graças a Deus, para todos nós, e nós temos que tentar fazer entregas corretas, justas, com um pouco a mais até o accountability, né? Então, todas essas tendências que muitas empresas já têm, de compliance, accountability, perfil de liderança, pesquisas de clima, elas vão ter que ser intensificadas. E acredito, até pelo que a norma propõe, se tu ler, que a cultura, os valores vão ser mais explicitados, o que é ótimo. Excelente. Cada vez mais a gente vai contratar gente, como diz a geração mais nova, da nossa vibe. Sim. Vamos medir se o clima está bom. E daí, por exemplo, a questão do feedback, porque empresas que têm feedback institucionalizada, algumas vezes, na semana do feedback, o astral baixa. E eu acho tão triste que a gente não consiga conversar sobre pontos fortes e oportunidades de melhoria de um jeito a estragar a relação.
Por que a gente ainda não consegue se comunicar? Mas me parece que a mensagem é passada de forma errada, né? Os dois, é aquilo não que se a Elaine preparam falou. também, às vezes, para dar um escutar, feedback, né? eu sei Não escutar. sabe como. Exatamente. Sabe a Branca de Neve, a bruxa lá na historinha da Branca de Neve? Perfeito. Espelho, espelho é meu, tem alguém mais bonito? Daí, vamos matar a Branca de Neve. Então a gente também tem que saber falar e ouvir. E a escuta ativa, que é um conteúdo que já existe há mais de 10 anos e que agora, por causa da NR01, os super comunicadores, que nós conversávamos hoje, do Charles Duhigg, né? Um professor de Harvard, jornalista, famoso pelo poder do hábito, agora vão ter que ser consumidos e estudados, como nós estamos em muito Pereira. E isso os avós muito falavam, bom. Né, Desirê? A gente nasceu com 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos, né? Na verdade, nós temos bom, sim, que... É só uma isso aí, mas né? Mas um feedback a gente tem que valorizar. Os avós falavam né? isso. Tem que saber ouvir. Humildade, né? Saber ouvir, epistemológica, né? Isso, às vezes, é um exercício. Nosso. Então, a teoria EU fala muito disso, né? Do início da jornada do gestor, do líder... Não vamos tentar, não pelo peso, do peso legal, mas pelo motivo certo, não pelo motivo errado, como hoje a gente vê o cinto de segurança, as cadeirinhas. Vamos tentar ver por esse viés. Claro, que nós vamos ter que ter um time de gente que queira jogar com a gente, ruim um técnico ir para uma... Tu não consegue ir para a Série A e pessoas com jogadores... capacitadas também. Porque às vezes vem uma situação nova, as pessoas também precisam se especializar, ter um tempo. Por isso que até a legislação foi aí eventualmente prorrogada, porque por mais que essas práticas já estejam ali, né, existentes, nós precisamos de mecanismos para aperfeiçoar e também para capacitar as pessoas. Por exemplo, até o que nós conversamos, pessoas de outras gerações que estão no cargo são excelentes profissionais, mas a comunicação com o outro, a forma de saber lidar com os problemas. Então, tudo isso é algo que está muito latente aí agora com essa norma regulamentadora. E essa questão de documentar, que também fala muito na norma regulamentadora... Registrar, acompanhar, né? Vai ser burocrático, mas é uma segurança das empresas. Com certeza. Porque vai conseguir demonstrar que, olha, aqui não tem excesso de carga horária, né? Aqui tem todo um gerenciamento, aqui é justo, né? A cobrança é pautado dentro dos limites razoáveis, né? Eu vou cobrar, obviamente, mas nunca vou faltar o respeito com o próximo. É uma meta que tem a ver com o crescimento do mercado, que já foi batido antes. Nós estamos em conselhos aqui, ninguém faz meta do nada, a gente faz meta exatamente. em cima do histórico, né? Então, ele só está pedindo, tenha indicadores que tu acompanha os riscos psicossociais do cargo, nem contempla que não pode ter estresse. Parte do pressuposto que algumas funções vão ter estresse, mas o que tu faz para mitigar, minimizar? É nesse sentido. Né? E até essas ações trabalhistas que eu acabei comentando, né, o índice de realmente ser um assédio é muito baixo. E aí teve até uma ação específica em que a pessoa alegou assédio, ela perdeu, mas o que foi interessante nesse caso? Foi apresentado como evidência tudo que a empresa fez. A empresa tem pesquisa de clima, a empresa tem feedbacks constantes, tudo estava anotado no histórico funcional do colaborador, foi questionado porque ali a alegação foi de problema com a liderança. Então, foi feito uma análise para verificar se outras pessoas também eventualmente sofreram algum tipo de assédio. Então, tudo isso foi demonstrado no processo. Regimento interno, código de conduta, o canal que existe dentro da empresa. Foi demonstrado também que o RH e as lideranças estão abertas, né, para receber os colaboradores, e também que a empresa tem aquele selo, né, o GPTW, então, com alto índice de aprovação. Então, tudo isso, o juiz disse, não ficou demonstrado o assédio, até porque a outra parte tem que provar, obviamente, mas a empresa precisa estar munida
desses documentos, dessas evidências para acompanhado mostrar caso até de que elogio, está no caminho certo. a gestão da empresa, Isso, né? sem dúvida. E eu vejo como assim, se tu tens um time maduro, um dia desses, num desses workshops, né, que a gente que eu estou promovendo muito, dessa questão da preparação do líder para tudo isso, alguém perguntou assim: eu tenho uma líder de um setor antiga lá, que está há muitos anos, e ela está tomando bastante medicamento, tem um momento até que ela vai dormir, tu acha que eu vou ter problema? É estranho ter uma pessoa que está num tratamento com um medicamento forte, a ponto de dormir, ainda está na liderança. Que bom que essa área dele é tão bem tocada, mas não é o correto. Eu disse para ele: tu gostarias que os teus filhos na escola ficassem com uma professora que dorme durante o expediente de tanto medicamento? A gente tem que pensar que o que está chegando nas empresas tem nas escolas dos nossos filhos. A gente tem que pensar que a gente não quer mais um ambiente onde se nós estamos promovendo a inclusão é boa para a gente, ter gênero, ter idade, ter pessoas, é sensacional. Foram os empresários que acolheram, inclusive, pessoas de outros países, né? No nosso estado, em especial, fizeram esse movimento. É fantástico. Nós temos vários cases. Isso é bom para as empresas, para o nosso crescimento. A gente precisa de mão de obra. A inclusão é necessária em todos os sentidos. Sim. Então, nós temos que nos preparar para a inclusão. Hoje em dia, em 2025, não cabe mais chamar alguém de cabeça ou de nariz. Né? Sim. Então, antigamente nas escolas e nas empresas, esses apelidos vinham assim. É o exemplo que tu brilhantemente deste do Cacete Planeta. Hoje não se adequa mais. Nós estamos nos sofisticando e não acredito, e graças a Deus não acompanhei nada de ninguém que se constrangeu, porque teve um escorregãozinho humano, mas tem que haver a melhoria contínua. Então nós temos que ter essa abertura para nos desenvolver e que já é dos grandes líderes, dos grandes empresários, para fazer o PDCA. E talvez daí o C do check, que planeja, desenvolve, controla, que a gente tinha um pouquinho de constrangimento no Brasil, agora comece a vigorar, o que é bom. Quando a gente faz exame no médico check-up e tu vê que tem um cortisol, né, um açúcar a mais, a gente não começa uma força-tarefa e às vezes não chega na normalidade, mas pelo menos baixa um pouquinho e tem que ser pela saúde. Tanto a NR01 como a NR17 tratam de saúde, independente de físico ou mental. O que é saúde? É não ter dor. Graças a Deus, os empresários que eu atendo, e tenho certeza que vocês também, não querem ninguém com dor. São pessoas boníssimas, que fazem a mais, inclusive, do que a empresa. E essas pessoas que nós, graças a Deus, atendemos, que eu acho que faz parte de Santa Catarina e do Brasil todo, gosto de pensar que são a maciça maioria das pessoas, acredito nisso realmente, é quem está fazendo esse país prosperar, mesmo com todos os testes legais, tributários, de transporte, a gente sabe disso, que são os heróis, mas estão fazendo o Brasil prosperar. Eles vão dar conta de só provar o que eles já fazem, que é tratar as pessoas bem. O que é ter saúde é não ter dor. É fato. E a gente não quer alguém trabalhando com a gente com dor. É ruim. Sem dúvida. Né? Então nós vamos aí, de algum jeito, cuidar para que a liderança, que é o que eles falam em liderança, eles falam em comunicação, o que tu falaste, um líder aberto, não precisa ser toda hora, mas de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, um comitê. A maioria das empresas já tem comitê, né? Para escutar um canal de denúncia. O que é abrir um e-mail, gente? Um falando francamente, linha direta. As empresas têm. Nós falávamos do Miguel do Boticário, ele fazia, né, até um tempo atrás, a pessoalmente analisar as queixas. Ele fazia questão de responder, de acolher, porque é informação, informa a ação. Então, tudo isso, pesquisa de clima, como tu falaste, que aí foi inclusive defesa do processo. Eu também já vi algumas defesas aí de bons profissionais que o juiz elogiou. E ainda deu a entender assim, do que tu tá reclamando, né? Por aí. Então, a gente tem que pensar na oportunidade que a gente tem de formalizar a boa gestão, o PDCA e talvez melhorar o C,
dos controles e comparar e fazer o que a gente faz aí nos BIs, nos dashboards financeiros de custo de produção, também fazer em gestão de pessoas, já que de fato tem sido a maior dor dos últimos anos. Diga. Não, é que além das obrigações, né, do empresário, eu também cito muito as obrigações do empregado, né? Porque o empregado também, ele tem que trabalhar a contento, ele tem que fazer a entrega dele para que haja aí realmente uma harmonia, um ganha-ganha entre as partes, né? Até porque, às vezes, essa questão, né, dos processos judiciais, muitas vezes a gente tem que provar que a empresa está correta, da prova, né? E isso que ela faz todo tipo de gerenciamento para que eventualmente ela não sofra aí alguma penalidade. Então, algo que realmente é um desafio hoje. É uma carga. Isso, exatamente. O tema é muito bom, né? De se conversar, de se discutir, de tratar. Eu acho que a gente vai ter que marcar o episódio 2 da NR1, né? E outros temas, né? Porque tratar de gestão de pessoas é sempre muito rico, né? Porque, queira ou não, no fim do dia, o CNPJ ele faz entregas proporcionadas pelos CPFs que fazem parte. Né? Então, me parece que o caminho é esse. É a gente começar a falar sobre isso, é começar a colocar em prática, mapear os riscos, criar os caminhos mais adequados e ter um ambiente de trabalho cada vez mais saudável, cada vez mais agradável, cada vez mais leve. E produtivo, porque a macieira da maçã. Então, é o orgânico de um bom negócio. Perfeito. Se o negócio é bom, tem cliente, tem venda, tem lucro. Quando uma macieira não dá maçã, a gente não diz, meu Deus, essa macieira está com alguma questão. Principalmente se existe mercado, se existe cliente. Então, a gente tem que pensar se a gente não está vendendo bem, se a gente não está produzindo bem, se as pessoas não estão ficando, o que tem de potencial, oportunidade de melhoria nesse organismo? Se tem mercado, se alguém está fazendo. E juntos ir olhando para essa evolução, né? Para essa melhoria contínua. Muito bom. Eu quero agradecer demais a participação de vocês duas. Obrigada também. Desirê, Elaine. Muito obrigada. Foi muito bom, foi muito enriquecedor, instigou novas ideias, né? Trouxe insights e eu creio que cada passinho dado vai melhorar cada vez mais a comunicação entre as pessoas e criar um melhor ambiente de trabalho. Obrigado. Obrigada, né? também foi muito bom. Vamos agendar o próximo episódio. Estamos juntos. Tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. A gente encerra mais um MMDcast e esperamos vocês no próximo episódio. Até mais. Até mais.